Te agradecer, meu Deus, por esta grande oportunidade, ó Pai. Que o Senhor nos concede de estar aqui mais uma vez na Tua casa para poder louvar e adorar o Teu nome. Meu Deus, toma a primazia desta reunião e que nesta noite, meu Deus, o Senhor venha derramar do Teu poder sobre as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, venha falar com cada um, meu Deus, conforme o Teu querer. Pai, em nome de Jesus, que nesta noite o Senhor venha curar, ó Pai. Nesta noite o Senhor venha libertar. Nesta noite o Senhor venha salvar. Nesta noite o Senhor venha batizar com o Espírito Santo, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, te peço que repreenda, ó Pai, tudo aquilo que não é do Teu agrado, meu Deus, toda enfermidade, meu Deus, a irmã que chegou aqui desanimada, que chegou triste, que não venha sair da mesma forma que entrou, meu Deus, mas que venha sair, Pai, alegre, que venha sair restaurado, que venha sair restaurada, transformado, meu Deus, pelo Teu poder, Pai, porque a Tua presença está no nosso meio. Meu Deus, fique conosco e nos dê um culto abençoado, ó Pai, não só aqui, mas em todas as igrejas que tem o Senhor como Salvador das nossas vidas, em nome de Jesus, amém e amém. Eu cumprimento a igreja para o Senhor. Glória a Deus, bom estar na casa do Senhor e adorá-lo na beleza da sua santidade. Bom estar aqui nessa noite para poder bendizer o nome dele e nos alegrar nessa noite. Vou estar louvando o hino 305 e a igreja me ajude em nome de Jesus. Saudados somos de Jesus e campeões do bem da luz nos exércitos de Deus. Batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado.
ser felizes. Glória a Deus. Eu convido o irmão Isaac para estar lendo a palavra e orando pela mesa. Glória a Deus. Mais uma vez eu salvo a igreja para a paz do Senhor. Vamos estar lendo a palavra de Deus, irmãos, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 5, a partir do versículo 1, para a honra e glória do nome santo do Senhor Jesus. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 5, a partir do versículo 1. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Diz assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porque o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: queres ficação? O enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. Aleluia. E aquele dia era sábado. Amém? Oramos em nome de Jesus. Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos, meu Deus, por esta palavra, meu Deus, por esses louvores, e te pedimos, ó Pai, que continua falando nesta noite, meu Deus. Que o Senhor venha usar, Pai, o grupo de crianças, o grupo de jovens, de senhoras, e cada um, meu Deus, que for ter a oportunidade na tua casa, que o Senhor dá graça, meu Deus, e sabedoria. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Neste momento vamos estar dando início às oportunidades individuais. A irmã Juvinha está com a oportunidade nessa noite. E logo após a nossa irmã Daniela. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos felizes porque Deus tem permitido eu estar aqui e você estar aqui. Para chegar na casa de Deus não é fácil, como eu e você pensam, não. O diabo lutou muito para nós não chegar até a casa do Senhor. Imagine só para ter aceitado Ele como Salvador da alma. O diabo, ele quer é a nossa alma. E Jesus nos tirou da mão dele, tirou da mão de um charco de lodo horrível e nos trouxe para a sua presença. Isso é motivo muito grande de nós adorá-lo e glorificá-lo, porque milhões e milhões estão sem o entendimento da salvação e dizendo: quando eu morrer, faz de mim o que querer. Diz assim: quando eu morrer, Deus faz de mim o que Ele querer. Não, Deus não vai fazer do homem o que Deus quer. Deus já falou o que é que o homem tem que fazer. Deus já deixou o homem livre para escolher o que quer da vida. Jesus diz na sua palavra: se o homem quiser me seguir, me segue. Vem e me segue. Deixa tudo e me segue, terás um tesouro no céu. E sem contar que nós, servindo a Deus, nós vamos ter um tesouro lá no céu.
E nós que servimos a Deus na terra já temos uma paz, uma paz tão grande dada por Ele. Ele diz ali no livro de João: a paz que eu vos dou não é como o mundo dá. O mundo dá uma paz passageira, dá uma paz ali de 5 dias de festa, de bebida, de zoada, de muita conversa animada, de muitas coisas que para a carne é desejável. Mas vem embora de manhã cedo arrastando, outros com sapato, porque não aguenta mais, com o sapato na mão, e descabelado e sofrendo, e aí é só tristeza por causa do pecado. O pecado, ele dói, ele é um fardo dolorido, mas a carne, quem faz a vontade da carne exige o que é seu. A carne diz eu quero, o diabo diz eu quero, e quem é escravo acaba indo. E nós temos que ter muito cuidado, por uma vez que foi nos dada a salvação, por uma vez que foi nos dada por Deus. Quero ler só aqui algum versículo na palavra do Senhor, em Lucas, que fala a mulher do fluxo de sangue, em 45, que diz, 8:45, e disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse: Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e diz: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem achei que de mim saiu virtude. Então, vendo aquela mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele, declarou-lhe diante de todo o povo a causa porque ele havia tocado, como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. A gente meditando nesse texto, a gente se alegra, porque essa mulher ela não podia tocar nem mais nenhum homem, porque ela havia 12 anos com aquele fluxo de sangue, e toda a cidade sabia que aquela mulher não podia, porque no Velho Testamento as mulheres, quando estavam vivendo o tempo, nos dias de menstruação, ela ficava guardada, escondida no quarto por 8 dias. E nos tempos de Jesus, para a lei ser quebrada no Velho Testamento e trazer a igualdade a toda mulher,
toca, Senhor. Eles não, alguém me tocou, foi diferente. Alguém tocou em mim, de mim saiu virtude. De mim saiu graça. De mim saiu salvação. De mim saiu restauração. Quando nós toca em Jesus de verdade, até desobedecido a lei, Ele opera, porque Jesus veio para que
sendo pecadores, mesmo sendo imperfeitos, a graça de Deus ela nos alcançou. Glória a Deus. A nossa irmã Fernanda e logo após o nosso irmão Ezequiel. Pessoal da igreja, que paz do Senhor. Eu vou deixar os versículos para a nossa meditação em Marcos 5, 36, a seguir. 35, desculpa. Estando aí ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem falas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Amém. A gente conhece bastante essa mensagem, a gente lê bastante essa mensagem, e a gente com certeza vê a grande obra que Deus fez na vida dessa família, que Deus fez na vida desse homem. Esse homem era um homem importante, era um dos principais da sinagoga naquele tempo. Esse homem era um homem que mandava e desmandava, e naquele momento ele nada podia fazer. Nada ele podia fazer por sua filha que estava morrendo. Ele precisava de um maior que ele precisava de um que podia todas as coisas. E ele sabia onde encontrar esse. Ele sabia onde encontrar Jesus de Nazaré. E ele foi atrás. Ele foi atrás de quem ele sabia que podia ajudá-lo naquele momento. Mesmo ele ouvindo de várias pessoas: não vá mais, já morreu, já acabou, é o fim. Mesmo assim, Jesus virou para ele. E eu vejo Jesus dizendo: foca em mim, presta atenção em mim, sou eu tenho o poder de todas as coisas, eu dou contigo a vida, só eu posso fazer pela tua filha e por você agora. Tira os olhos e os ouvidos de tudo que está ao seu redor, coloca os teus ouvidos em mim, coloca os teus olhos em mim, porque sou eu que vou fazer o milagre, sou eu que estou te dando o milagre. E assim ele fez, talvez com receio, talvez indo ali, porque ele já não tinha mais nada o que fazer, porque ele já não tinha mais para onde ir, porque ele já não acreditava em nada, mas ele foi, mas ele seguiu, ele foi pelo único caminho, ele fechou sim os olhos e os ouvidos para tudo aquilo que o diabo estava tentando colocar na frente dele naquele momento, e ele foi, e ele seguiu. E chegando lá, Jesus não levou todo mundo, Jesus não entrou com todo mundo, porque tem lugares que só somos nós e Jesus, tem lugares que não é para todo mundo entrar conosco, tem lugares que não tem o melhor amigo, não tem o mais chegado, não, tem lugares que só tem nós e Jesus e mais ninguém. Tem horas que entra no teu quarto e fala com o teu pai, somente ele vai poder fazer por ti o que ninguém mais. E nesse momento foi o que Jesus fez. E quando ele entrou ali, não importava o que estivessem chorando, não importava o que estava acontecendo, porque ele é o dono da vida, porque ele queria fazer o milagre, porque ele queria atender aquele homem, assim como ele quer te atender, me atender nessa noite. Assim como se nós nos colocarmos aos pés dele, assim como se nós buscarmos essa intimidade com ele, ele vai nos atender, porque ele é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o médico dos médicos.
motivo de muita alegria, por mais uma vez nós estamos na casa de Deus, adorar e exaltar o nome santo dele, né? Porque muitos não teve essa oportunidade, essa chance de conhecer Jesus. Até teve, mas não quis. E nós temos que ser gratos a Ele por essa oportunidade que nós estamos tendo, né? Vou estar louvando o hino 370, nosso já. Meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração. Liberdade.
Que é assim que nós conseguimos vencer, em nome de Jesus. E assim eu agradeço minha rica oportunidade, em nome de Jesus. A nossa irmã Heloísa está com a oportunidade. Enquanto ela estiver louvando, a igreja está convidada a contribuir com dízimos e oferta para a manutenção da casa do Senhor. Só da igreja na paz do Senhor. Graças a Deus, né, irmãos, por nós estarmos na casa de Deus, que é o melhor lugar que nós poderíamos estar, e que graças a Deus o Espírito Santo de Deus nos trouxe até aqui. Glória a Deus, para dizer que Ele cuida de nós, que Ele vela por nossa vida e que nenhum dos seus pensamentos poderá ser impedido de ser realizado na nossa vida. Em nome de Jesus. Pode soltar. Grande é o Senhor Jesus.
agradeço a oportunidade em nome de Jesus e retorno o microfone para o irmão Isaac. Glória a Deus. Irmãos, quero convidar os irmãos para se pôr de pé. Nós vamos estar fazendo uma oração, apresentando o nosso irmão Felipe, que vai estar ministrando a palavra de Deus. Quero pedir o presbítero Derrailton para fazer essa oração em nome de Jesus. Graças a Deus. Primeiro, irmãos, para a parte do Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, meu Deus, quero te louvar, Senhor, por essa primeira parte, onde o Senhor falou através dos louvores, dos testemunhos. Senhor, agora não será diferente, o teu filho, na transmissão da tua palavra, Senhor, e todos quantos estão aqui, meu Deus, corações receptivos a recebê-la. Senhor, venha falar, venha, Senhor, se possível, curar através da tua palavra. Usa mais uma vez teu filho, é o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com o Pai do Senhor. Quero convidar os irmãos a abrir as Bíblias do Evangelho de Jesus escrito por Marcos, capítulo de número 10, versículo 46 a seguir. Graças a Deus por mais essa oportunidade de estar aqui na casa do nosso Deus, para junto podermos cultuar Ele. Diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parando disse aos que chamassem, e chamaram o cego e disse-lhe: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse: o que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Esse texto aqui ele vai nos mostrar uma transformação que esse homem, por nome de Bartimeu, teve em sua vida. E Bartimeu, ele teve a sua vida transformada, não só física, mas também espiritual, porque ele teve um encontro com Jesus. E nós sabemos que todas as pessoas que têm um encontro com Jesus, alguma transformação acontece na sua vida, seja na sua vida física, na sua vida espiritual, alguma coisa acontece. E esse homem foi um homem que teve a sua vida transformada, mas para ele ter a vida transformada, ele teve que ter algumas atitudes. Ele não ficou parado, ele não sofreu, ele não teve milagre por acaso, ele se esforçou para ter aquele milagre. E o texto vai nos dizer que Jesus, ele estava em Jericó. E em Lucas 19 nós sabemos que Jesus, quando passou por Jericó, ele ficou hospedado na casa de um homem chamado Zaqueu, que era um cobrador de imposto. E Jesus, ele estava saindo de Jericó, e a Bíblia vai nos dizer que estava com ele uma multidão e os seus discípulos, porque existe uma diferença de multidão e discípulo. E nós sabemos que na igreja é formada por quem é multidão e por quem é discípulos de Jesus. Porque a multidão só está acompanhando Jesus pelos milagres que vê, pelas bênçãos que Jesus pode dar, mas os discípulos acompanham Jesus, porque é Jesus quem tem palavra de vida, e vida em abundância. E os discípulos acompanhando Jesus, a Bíblia vai nos mostrar que Bartimeu estava sentado junto ao caminho. E Bartimeu, ele tinha duas grandes dificuldades. Bartimeu, ele era cego, e Bartimeu era mendigo.
Ele era cego, não tinha mais o que fazer. Talvez se chamasse algum médico ali para examinar ele e dizer que para ele não tinha mais jeito, que ele tinha que viver naquela situação até o final de sua vida. E ele era mendigo porque não podia trabalhar. E Jesus saiu de Jericó com seus discípulos. Jesus estava indo para Jerusalém, porque em Jerusalém nós vemos que lá na frente Jesus ele foi crucificado, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E Jesus indo para Jerusalém, aquele homem não sabia, mas era a única oportunidade que ele tinha de ter um milagre. E aquele homem não desperdiçou aquela chance. Aquele homem começou a clamar a Jesus. Ele começou a clamar a Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Talvez para quem estava na multidão, Jesus era só mais um homem que realizava milagres. Mas para aquele homem, Jesus era o filho de Davi. E aquele homem, ele ouviu que era Jesus. Aquele homem nunca tinha enxergado nenhum dos milagres de Jesus. Ele apenas ouviu que era Jesus que estava passando. E aquilo ali foi o suficiente para ele crer em Jesus. Ele não precisou ver nada sobrenatural para acreditar em Jesus. Apenas pelo que ele ouviu falar de Jesus, ele creu. Porque tem pessoas que querem acreditar em Jesus, mas antes de acreditar quer ver o sobrenatural. Muitas pessoas querem a cura de Jesus, mas para acreditar naquela cura, eles querem ver algo sobrenatural. Mas esse cego, ele apenas ouviu falar de Jesus. Igual aquela mulher de fluxo de sangue. Ela sabia, ela tinha fé, e se ela somente tocasse em Jesus, ela seria curada. Ela não tinha nenhuma garantia, mas ela teve fé. E esse homem também teve fé. Ele não precisou ver nada sobrenatural. Foi igual os 10 leprosos. Os 10 leprosos, Jesus falou para eles para apresentar o sacerdote. E eles também, só pelo que ouviu Jesus falar, eles não viram nenhuma lepra saindo do seu corpo, eles não viram nenhum sinal, mas eles foram apresentar o sacerdote, porque eles tinham certeza que Jesus ia curar eles. E a Bíblia vai dizer que nunca viu aqueles homens foram curados. Então Bartimeu, ele começou a clamar a Jesus sem ter certeza de nada, mas ele sabia que Jesus era o único que podia lhe curar. E a multidão ainda começou a repreender ele, desanimando ele, falando para ele se calasse. Talvez falava que aquele clamor dele não ia dar em nada, e Jesus não ia escutar ele, porque Jesus estava cercado de uma grande multidão. Mas ele não importou para quem a multidão estava falando, ele não importou com a zombaria da multidão, porque ele tinha um foco, ele tinha um alvo, e o alvo dele era Jesus. Quando nós temos Jesus como alvo, nós não importamos com as críticas. Quando nós temos Jesus como alvo na nossa vida, nós não importamos com a chacota, porque nós sabemos quem é o Deus que nós estamos buscando. E o clamor daquele homem chegou até Jesus. Talvez para quem estava ali até demorou, mas Jesus escutou o clamor daquele homem. E Jesus então chamou, pediu para aquele povo trazesse aquele homem até ele. E o que eu acho interessante é que a mesma multidão que desanimou ele foi a multidão que mandou ele se animar, porque Jesus estava chamando ele. Então aquela multidão conduziu aquele homem até Jesus. E ele, tendo fé que Jesus ia curar, a primeira atitude que ele tomou, quando ouviu falar que Jesus estava lhe chamando, foi lançar a capa fora. E quando nós vamos ver a capa, ela tem um grande significado para esse homem, porque certamente aquela capa lhe protegia da chuva, lhe protegia do sol. Aquela capa fazia parte da história dele. Mas quando Jesus chamou ele não importou com aquela capa, ele jogou aquela capa fora, porque ele sabia que ia experimentar o milagre de Deus. Muitas das vezes o que impede nós de viver algo de Deus na nossa vida é a capa que nós carregamos.
Isso nos atrapalha a viver os projetos que Deus tem para a nossa vida. E Jesus, então, vendo que aquele homem lançou sua capa e chegou a ele, Jesus ele fez uma pergunta: o que queres que eu te faça? Talvez a mãe dele criticava Jesus, porque como era cego, Jesus pergunta o que queria que ele fizesse. Mas Jesus pergunta aquilo não porque ele não sabia, mas era para aquele homem ter certeza do que ele queria. Porque tem pessoas que querem algo de Deus, só que não pedem a Deus, que acham que Deus vai adivinhar a Deus, porque na verdade quando nós pedimos algo a Deus, não é para que Deus saiba o que nós queremos, era para que nós mesmos sabemos o que nós estamos querendo de Deus. E então aquele homem disse: mestre, que eu tenha vista. Então a visão daquele homem foi restituída. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E aquele homem viu. E aquele homem, ele, depois da cura, ele não foi embora. Depois da cura, ele não só deu um tchau e foi embora. A Bíblia vai dizer que ele, depois de receber a cura, aquele homem ele seguiu a Jesus pelo caminho. Porque receber algo da parte de Deus é fácil. O difícil é permanecer nos caminhos de Deus mesmo depois de receber. Quantas pessoas nós ouvimos que recebeu algo de Deus, que recebeu o que tanto queria de Deus e abandonou ao Senhor, abandonou os caminhos do Senhor, porque recebeu a bênção que queria. Porque tem bênçãos que transformam em maldição. E aquele homem ele soube aproveitar bem a bênção que Deus deu para ele. E ele usou da melhor forma, que foi seguindo a Jesus pelo caminho. Esse homem ele teve a vida transformada através das atitudes que ele tomou. E hoje nós temos a oportunidade de tomar atitudes que podem mudar a nossa vida. Porque as atitudes que nós tomamos aqui na terra vai ser reflexo do que nós vamos viver lá na frente. Não adianta querer ir para o céu e viver o presente como de qualquer maneira. Porque nós sabemos que o caminho é estreito e o caminho é cheio de espinhos. Muitas pessoas querem chegar no céu, mas querem viver pelo caminho largo, fazendo a vontade da carne. E nós sabemos que o que nós vamos viver lá, nós estamos plantando aqui. E assim eu quero agradecer minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado, engrandecido ao nome do Senhor Jesus. Palavra maravilhosa da parte de Deus. Glória a Deus. Nós venhamos ser como aquele cego insistente e clamarmos ao nosso Jesus nas horas da dificuldade. Porque se nós clamarmos, Ele irá nos ouvir. Glória a Deus. Nesta noite, se tem alguém do nosso meio que ainda não é crente, que ainda não é evangélico, eu quero te convidar a receber Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Cadê a primeira pessoa que não é crente, que deseja se entregar para Jesus? Tem alguém no nosso meio que ainda não é evangélico? Se Jesus tocou no teu coração através dessa palavra, meu amigo, eu te convido a vir aceitar Jesus. Você que está do lado da pessoa amiga aí, convide essa pessoa para vir receber Jesus. Não tem Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus. Irmãos, pastor, aos obreiros aí, mulher de obreiro, pastor Beto, para avisar que no sábado tem a reunião de obreiros a partir de 1h30 da tarde. Quem puder vir, venha em nome de Jesus participar
desta reunião. Eu quero convidar o nosso irmão Mills para estar fazendo uma oração e encerrando este culto em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz de Jesus. Amém? Graças a Deus. Vamos estar orando em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor, meu Pai, por cada minuto, meu Pai, que estamos aqui na Tua presença. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor fez nesta noite. Papai querido, Papai amado, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquele milagre que o Senhor fez, meu Pai, no secreto, que só o Senhor, meu Pai, e essa pessoa está sabendo. Obrigado, meu Deus, por tudo. Nós agradecemos ao Senhor por todas as nossas vidas. Agradecemos ao Senhor por nossa família, nossos parentes e também nossos vizinhos. Agradecemos ao Senhor, meu Pai, pelo pastor, pela vida do pastor, a família e parente do pastor. Agradecemos, meu Pai, por tudo. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Faz assim com as mãos em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Graças a Deus.